encontrando a fração geratriz. Vamos lá, como é que eu posso encontrar a fração geratriz? Bom, existe duas formas de eu encontrar a fração geratriz. Eu irei começar, vamos lá, vem para mim aqui. Existem duas formas de eu encontrar uma fração geratriz. Eu irei ensinar a parte mais algébrica, né, a parte mais formal de você encontrar uma fração geratriz, né, e irei, num próximo slide, ensinar a vocês uma técnica para encontrar essa fração geratriz. Acredito que os senhores conheçam mais essa técnica, né, e menos a parte algébrica, né, que é normal, é comum ensinar logo aquele macetão, né, mas vale a pena você entender como é que surge da forma algébrica, tá bom? Então fique atento aqui, vem comigo aqui. Encontrando a fração geratriz. Olha só, eu vou ensinar a parte algébrica e no próximo slide é o método alternativo, que é o método do macete, tá bom? Vamos lá. Vamos que vamos. Primeiro, vamos encontrar a fração geratriz que retorna 0,111 e assim por diante, tá? Como é que eu faço para encontrar que fração geratriz gera essa dízima periódica, né? Esse racional ilimitado. Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar e vai igualar a x essa dízima periódica, tá? Vai igualar a x essa dízima periódica, tá bom? Vamos lá. Quantas casas tem o nosso período? Uma casa, que é o 1, que é o 1 que se repete. Se tem uma casa, o que você vai fazer? Você vai pegar esta equação e vai multiplicar por 10. Quando você multiplica por 10, fica como? 10x igual a 1, que anda com a casa decimal, vírgula 1 reticências. Tudo bem até aqui? Show de bola. Agora, olhe para as duas equações. E verifique. Após a vírgula, possui apenas número que se repete? Ou seja, possui apenas período? Sim, possui apenas período. Se a resposta for sim, você fecha a conta e resolvido o problema. O que você vai fazer? Você vai pegar a segunda equação e vai subtrair do quê? Vai subtrair da primeira. Fazendo esta operação, você tem 10x menos x, certo? E 1,111 reticências menos 0,111 reticências. Tudo bem até aqui? Beleza. Quanto que é 10x menos x? 9x. Né? 1 menos 0. 1. 1 reticências menos 1 reticências. Isso aqui você pode o quê? Cortar essas casas decimais infinitas. Perfeito? Sendo assim, você terá 9 está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Agora sim, você encontrou a sua fração geratriz. Então, 1 sobre 9 resulta 0,111 e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Então, eu dei um exemplo aqui de dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Show de bola? Sim ou não? Vamos que vamos. Próximo exemplo. Letra B. Olha só, letra B. Vou tentar agora fazer 0,2, perfeito? 0,2, 5, 5, 5 e assim por diante. Isso aí é uma dízima periódica que possui um período, que é o 5, e possui o antiperíodo, que é o 2. E a parte inteira é 0. Tudo bem? Beleza. O primeiro passo qual é?
primeiro passo, fala para mim, igualar a x. Então, ó, x é igual a 0,255 e assim por diante. Perfeito. Agora pensa comigo. Tem o 2, que é o aperíodo, que é o antiperíodo, né? Uma casa decimal, e tem o 5, 5, 5, que se repete infinitamente, que também é o período com uma casa decimal. Então, na verdade, nós temos duas casas decimais, né? Entre aspas, o 2, que é o aperíodo, e o 5, que sempre se repete, duas casas decimais. Então, vamos lá. Como é que eu faço neste caso? Neste caso, é fácil, galera. Olha só, multiplica por 10 também, tá? Multiplica por 10. Quando você multiplica por 10, como é que fica o resultado? Fica 10x é igual a 2,555 e assim por diante. Tudo bem? Percebam que nesse primeiro caso aqui, eu fechei a conta quando após a vírgula existia somente números que se repetem. Observe esse primeiro caso aqui. Essa primeira equação, x, possui apenas número que se repete? Não, tem o 2. Na de baixo, que é 10x, possui apenas número que se repete? Possui o 5, 5, 5 após a vírgula. Só que eu não consigo ainda fazer a subtração. Eu só posso fazer a subtração quando apenas existir nas duas equações últimas números que se repetem. Então, eu vou e multiplico por quanto? Multiplico por 10 novamente. Multiplico por 10. Quando eu multiplico por 10, o resultado fica 100x é igual a 25,555 e assim por diante. Opa, beleza. Agora, olha só. Olhe para as duas últimas equações. Após a vírgula, apenas período, apenas parte que se repete? Sim. Se sim, você fecha o quê? Fecha a conta. E faz a última menos o quê? A penúltima. Fácil ou difícil? Tranquilo? Beleza. Aí, como é que fica a nossa continha? 100x menos 10x é igual a 25,555 menos 2,555. Sim ou não? Quanto que é 100x menos 10? 90x. Tudo bem? Igual, quanto que é a parte inteira? 25 menos 2, dá quanto? 23. E o 5, 5, 5, 5, menos 5, 5, 5, 5. Corta a parte periódica. Sendo assim, você fica com, se o 90 está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, fica 23 sobre 90. Isso que a gente acabou de encontrar é a fração o quê? Fração geratriz. Fração geratriz da dízima periódica, o quê? Composta. Tudo bem até aqui, galera? Dízima periódica composta. Então, vamos lá, olha só. Presta atenção aqui em mim. Existe a dízima periódica simples e a composta. Perfeito? Nas duas, o método é o mesmo. Só que na composta você vai ter que multiplicar duas ou mais vezes por 10. Tá bom? Então, na dízima periódica simples, igual a x, multiplica por 10, subtrai uma da outra, o que você encontrar a fração é a geratriz. Tudo bem? Agora, na dízima periódica composta, multiplica por 10, tira o antiperíodo. Multiplica por 10 de novo, vai passar mais uma casa que é o período. A partir daí, você analisa as duas últimas, só possui número que se repete após a vírgula? Se a resposta for sim, você efetua a subtração e encontra a fração geratriz. Se a resposta for não, você multiplica por 10 de novo, multiplica por 10 de novo, até a resposta ser sim. Até você conseguir subtrair a última da penúltima e assim encontrar a nossa fração geratriz. Tudo bem? Vem comigo então. Então, vimos aí as formas, né, algébricas de você encontrar uma fração geratriz. Sim ou não? Tudo bem? Olha só. Observação. Observação.
observação. Tá? Olha o primeiro exemplo. No exemplo A, o que você tem? 0,111 e assim por diante. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre quanto? 9. E no exemplo B, você tem 0,2555 e assim por diante, que é igual a 23 sobre quanto? 90. Tá bom? Beleza. Vamos olhar com um sentimento mais crítico para essa letra A e para essa letra B? Vamos. Olha que maneiro. Olha que maneiro, como é que dá para você analisar sem decorar, né? Sem decorar. Qual é a parte que sempre se repete? 1. Olha o 1 aqui, ó. Olha o 1 aqui em cima. Quantas casas decimais do período? Quantas são as casas decimais do período? Uma. Porque é somente um que sempre se repete. Uma casa decimal. Se é uma casa decimal, isso aqui é a quantidade de noves do nosso denominador. Olha aqui, ó. Quantidade de noves. Bem mais rápido, né? Beleza. Olha de baixo. Olha de baixo. Qual é o número todo? Né? Tem o 2 e tem o 5. Então, você tem o 25. Né? Só que qual é a parte que não se repete? 2. 25 menos 2 dá quanto? 23. Olha o 23 aqui. Tudo bem? Sim ou não? Agora, olha só. O 2 não repete. Então, quantidade de zeros. O 5 repete. Então, isso aqui vai ser a quantidade de noves. Olha só. Olha o nosso denominador. Um 9, que é o 5, 5, 5, 5, 5, 5, que sempre se repete. E o 2, que é o A período, apenas uma casa decimal, então colocamos 0. Tudo bem? Então, galera, percebam que dentro da forma algébrica você consegue deduzir esse macetinho, né? Você consegue deduzir essa forma mais rápido de você encontrar a fração geratriz. Agora, atento aos senhores. Tudo que você decora na hora, devido ao nervosismo, você pode esquecer. Então é interessante você saber a forma algébrica e a forma mais rápida, o método alternativo. Sabendo os dois, você vai naquele que mais lhe é confiável, que você mais sente confiança. Tendo dúvida, parte para o outro para fazer a prova real. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Vem aqui comigo então. Agora o método alternativo é analisando ele com mais calma, tá? Irei analisar esse método alternativo com mais calma. Vamos lá. Qual foi a fração geratriz, que eu peguei no slide anterior? Olha só, eu peguei a fração geratriz 1 sobre 9, que é 0,1, tá? 0,111 e assim por diante. Então, olha só, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Tá? Macete 1. 0,111 e assim por diante. Isso aqui é igual a 1 sobre 9. Tudo bem? 1 sobre 9. Como é que você vai fazer esse macetão? Como é que você vai fazer esse macetão? Ó, você vai fazer o seguinte. A fração geratriz será a seguinte. Será igual ao número todo, certo? Ao número todo dividido por tantos noves, né? Por tantos noves, quantos forem a quantidade de casas decimais. Então, olha só, tá? Isso aqui representa a quantidade de casas do período. Tudo bem? Quantidade de casas do período.
Então, olha só. Se nós temos uma casa, nós temos o quê? 9. E qual é o número todo? 1. Número 1 vem aqui para cima, tá bom? Exemplo 2. Vamos pegar um exemplo 2 aqui. 2,777 e assim por diante, tá? Vamos lá, pelo macete. Olha pelo macete aqui, ó. Fração geratriz. Qual é o número todo? 27. O número todo é 27. Tudo bem? 27. Esse é o número. Perfeito? Esse é o número. Só que, vamos lá. Coloquei a fraçãozinha aqui. Quantos 9 são do período? Apenas um, que é o 7, 7, 7, que sempre repete. Não é isso? Então, olha só. 27 sobre 9. Vamos ver se isso aí, de fato, representa o 2,7777. Vamos ver? Sim ou não? Vamos. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa corzinha. Vou fazer aqui, depois eu apago, tá bom? Aqui em cima, aqui, ó. 27 dividido por 9. 9 vezes 3, 27. Resto 0. Opa, deu um número inteiro, não deu uma dízima periódica. Então, o que acontece? Eu preciso subtrair alguma coisa aqui. E o que você vai subtrair? O que você vai subtrair? Adivinha? A parte inteira. Menos 2. Assim sendo, você fica com o quê? 25 sobre 9. Tá bom? Vamos ver se isso de fato é a nossa fração? 25 dividido por 9. 9 vezes 2, 18. 18, 19 e 20. Para 25 faltam mais 5, então resto 7. Tudo bem? Se eu colocar um zero aqui, eu coloco uma vírgula. Né? 7 vezes 9, 63. Sobram 7. Coloca mais um zero, 7. Restam 7. Coloca um zero, 7. E assim por diante. Opa, fechou. Então, se aparecer parte inteira, você não pode esquecer de subtraí-la. Então, como é que fica a fração geratriz pelo macetão? Fração geratriz pelo macetão. É o número todo, né? Menos a parte inteira. Menos a parte inteira. Dividido por tantos 9, né? Igual aqui em cima. Tantos 9 quantos forem a quantidade de casas decimais. Então, aqui, ó, quantidade de casas decimais do quê? Do período. Tá? Percebam que o período aqui, ó, olha só, fazer a mesma coisa de cima. Olha o período aqui, ó. O período é o 7. Se tem uma casa decimal que é o 7, é um 9. Tudo bem? Sim ou não? Beleza. Show de bola, galera. Vou apagar aqui essa continha. Tá bom? Vou apagar essa continha aqui. E irei agora fazer um terceiro exemplo. Olha o terceiro exemplo. Agora eu vou para uma dízima periódica o quê? Composta, né? Vamos pegar pesado. 1,32222 e assim por diante. 1,32222 e assim por diante. Como é que eu encontro a fração geratriz? Olha só. Olha só. Olha só. Preste atenção. Preste atenção. Como é que eu vou encontrar? Fração geratriz. Lembrando que fração geratriz é a fração que gera a nossa dízima periódica. Como é que você vai fazer? O número todo menos parte inteira e a período, né? A parte inteira e o anteperíodo,
dividido por tantos 9 quantos forem as casas que se repetem e tantos zeros quantos forem as casas do A período. Então, isso aqui é quantidade, né? Quantidade de casas do período. E os zeros representam a quantidade de casas do A período. Tudo bem? Tudo bem? Assim fica como ali, ó. Vamos lá. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos lá. Qual é o número todo? 132. 132. Tem que subtrair o quê? Tanto da parte inteira quanto do A período. Então, a parte inteira é 1. O A período é 3. Então, subtrai o quanto? 13. Tudo bem? Subtrai o 13. Vamos lá. Dividido por tantos 9 quantos forem a casa dos períodos. Quantas casas nós temos de períodos? Apenas o 2. 2, 2, 2, uma casa decimal. Então, 9. E quantas casas do A período? Do A período. Quantas casas? Uma casa, que é apenas o 3. Então, coloca o quê? 0. Tudo bem? Esse resultado aqui vai dar quanto? Quanto é 132 menos 13? Galera, se fosse 132 menos 12, daria quanto? 120. Né? Só que é menos 13 subtrai 1, dá 119. Então, 119. Dividido por quanto? Por 90. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a nossa fração geratriz. Essa é a nossa fração geratriz. Show de bola? Ó, não esqueça de subtrair. Não esqueça de subtrair. Não esqueça de subtrair. E não esqueça agora do 9 e o 0. Ok? Tranquilo? Então, uma prática aqui bem rápida. Uma prática bem rápida aqui para ver se vocês estão dragão. Olha só. Vamos lá, uma prática bem rápida aqui. 0,999 reticências. Qual o número todo? 9. Uma casa decimal. 9. 9 sobre 9, 1. Caramba, parou. Caramba. Opa. Olha isso aqui. 0,999 reticências é igual a quanto? 1. De fato. Então, olha para mim aqui. Existem casos que você consegue colocar uma dízima periódica, né, igualar uma dízima periódica a um número inteiro, tá bom? Por exemplo, o 0,99999, que é igual a 1, tá bom? Então, a dízima periódica ela pode ser, sim, um número inteiro ou um número natural, tá bom? Vem aqui comigo aqui. Vamos ver se vocês estão bons agora. Vamos ver se vocês estão dragões. Olha só. Dragão. Ó. Olha aqui agora. 5,444 e assim por diante. E aí? 5,44444 e assim por diante. Como é que eu faço essa brincadeira aqui? Qual o número todo? Número todo. 54. Perfeito. 54. 54 menos quanto, galera? Menos quanto? Vamos lá. Menos quanto? Esse aqui existe só período, depois da vírgula, e possui uma parte inteira, né? Então, é 54 menos a parte que não se repete, que é quanto? 5 dividido por quanto? Tantos 9 quantos forem o número que se repete, que é apenas o 4. Então, dividido por 9. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não, galera? Sim. Quanto que é 54 menos 5? Dá quanto? 49. Não é isso? 49. Então, fica 49 dividido por quanto? Por 9. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Depois eu apago. 49 dividido
por 9. Né? Vamos lá. 9 vezes 5, 45. Então, dá um 5 aqui. 9 vezes 5, 45. Né? 45 para 49, faltam quanto? 4. Sim ou não? Faltam 4. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu coloco o quê? Um 0. 49. 9 vezes 4, 36. Sobre 4. 0, 4. Sobram 4, 0, 4 e assim por diante. Bateu exatamente essa nossa dízima periódica. Tá bom? Vou apagar só aquilo ali, que foi apenas a nossa prova real. Sim ou não? Tudo bem? Fácil ou difícil, galera? Muito nomezinho, né? Hein? Sim, muito nomezinho. No entanto, a prática leva à perfeição. A prática vai levar à perfeição. Olha aqui pra mim. Galera, quando eu estudei, né, para as carreiras militares, quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a estudar para as carreiras militares, né, eu fazia questões de tudo, de todos, de infinitas questões, né? Muitas questões, muitas. Eu não me limitava somente àquelas questões que caíram em prova, né? Eu fazia tudo que era estilo, eu fazia para praticar, para aprender. Tudo bem? Então, você que está se preparando, você tem que focar em quê? Fazer milhões e milhões e milhões e milhões e mais milhões de questões. Quando você fechar tudo isso, você dobra, faz o dobro agora, tá bom? Tem que fazer bastantes questões, muitas questões. Perfeito? Vamos lá, vem comigo aqui. Então, acredito que vocês tenham entendido como fazer pelo método alternativo. Vou lá, vou colocar mais um exemplo, tá? Mais um exemplo, para ver se realmente, de fato, vocês estão craques. Olha só, quanto que é 2,5, olha aí, uma forma de representar diferente. 2,5 com o tracinho em cima, quer dizer que o 5 é o nosso período. Sim ou não? Olha só como é que eu posso fazer de um outro jeito essa brincadeira. O 2 não é a parte inteira? É. Então é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que 2 mais 0,5, 5, 5, 5 e assim por diante. É a mesma coisa. Tudo bem? Mesma coisa. Agora, olha só. Quanto que é essa partezinha aqui, ó? Quanto que é essa partezinha? Tirei a parte inteira, ficou 0,5, 5, 5, 5. Se só tem uma casa, o número todo, 5, dividido por quantos 9 forem a quantidade de casas da nossa dízima periódica. É só o 5 que se repete, só uma casa. Então, 1, 9. 5 sobre 9. Só que não pode esquecer da nossa parte o quê? Nossa parte inteira. Isso aqui como é que você faz? 9 vezes 2, 18. Aqui você multiplica. 9 vezes 2, 18. Mais o 5. 18 mais 5 dá quanto? 23. Sim ou não? 23. 23 sobre quanto? 23 sobre 9. Então, essa aqui é a nossa dízima periódica, 2,5555 e assim por diante. Sim ou não, galera? Então, perceba que tem 3 formas de você resolver. Você pode tirar a parte inteira e o A período e somar só com a dízima simples, ou você pode olhar ela como um todo, utilizando o método alternativo, ou, se não, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10, até as últimas 2 equações você conseguir subtrair uma da outra. Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos! Arredondamento. Olha, parou. Para tudo. Para tudo. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Tome nota, né? Presta atenção. Presta atenção. Vem aqui. Muitos alunos têm dificuldade em arredondar. Não sabem, de fato, arredondar. Existem 3 formas, 3 representações, 3 tipos de questões de arredondamento que pode cair na prova dos senhores, tá? Eu irei trazer as 3 formas, sendo que uma delas se subdivide em outras 2, perfeito? Preste bastante atenção para tudo que você está fazendo. Para de respirar, acorda, para de dormir, aquele que está dormindo, tá? Para de comer, para de mexer o celular, para tudo. Preste atenção agora no que eu vou falar. Isso vai salvar a sua vida. Vem aqui comigo. Arredondamento. Primeira situação. Preste atenção. Primeira situação.
Primeiro caso. Caso em que o número a ser abandonado, o número a ser abandonado é menor que 5. Então, o primeiro caso, esse 5 está parecendo um 6, né? Tá, eu vou melhorar aqui então. Então, no caso do número ser abandonado, o número a ser abandonado ser menor que 5. Nesse caso, como é que fica? Como é que fica? Exemplo. 1,734. 1,734. Quantas casas decimais tem, meu querido? 3 casas decimais. Então, eu estou querendo arredondar para 2 casas decimais. Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Olha só, qual é o número que irá ser abandonado? Que será abandonado? É o último. Ele saindo, nós iremos ficar apenas com 2 casas decimais. Sim ou não? Esse número é menor que 5? É ou não? Hã? Responde. É. É menor que 5. 4 é menor que 5. Se 4 é menor que 5, o que acontece com esse arredondamento? Adivinha? 1,73. Permanece com a casa decimal que antecede o número a ser abandonado. Então, quando o número a ser abandonado for menor que 5, o número a ser abandonado, se ele for menor que 5, o que vai acontecer? Vai permanecer o número que antecede. Tá bom? Sim ou não? Agora, olha só. Outro exemplo, para ver se ficou claro. Perdão. Olha só, para ver se ficou claro. 3,2741. Como é que eu arredondo? 3,274. Saí de 4 casas decimais e joguei para quantas? Para 3 casas decimais. Qual o número que foi abandonado? O 1. O 1 é menor que 5? É menor que 5. Se ele é de fato menos 5, ao arredondar eu saio de 4 casas e passo para 3 casas. Atentando-se para o número que antecede ao número que será abandonado, ele irá se manter. Tudo bem? Segundo caso, né? O número a ser abandonado é maior que 5. Caramba, de novo esse 5 parecendo um 6. 5. Então, se for maior que 5, se for. Aí, nesse caso, olha como é que fica. Vamos imaginar. 5,287. Quero arredondar de 3 casas para 2 casas decimais. Desta forma, ficará 5,29. Opa! Interessante. O número a ser abandonado, 7. É maior que 5? É maior que 5. Se ele for maior que 5, para eu arredondar, eu tenho que somar uma unidade ao número que antecede. Então, de 8 passa a ser 9. Ao fazer o arredondamento, eu saio de 3 casas decimais e vou para quantas? 2 casas decimais. Mais um exemplo. Para quem não entendeu, 7,219,6. Ao arredondar,
7,21 e o 9 soma 1, vai 10. Só que eu coloco o 0 aqui? Não, eu vou colocar o quê? 22. Não é isso? Tá bom? Então, ó. Preste atenção. O número a ser abandonado. 6. O 6 é maior que 5? É maior que 5. Então, você, de 19, vai pular para quanto? Vai pular para 20, né? Você vai somar uma unidade. Então, vai ficar como 7,22. Precisa colocar o 0? Não, não precisa. Nesse caso aqui, eu arredondei de 4 casas para 2 casas, porque esse número aqui era o 9. Esse número era o 9. Tá bom? Você soma também uma unidade. Perfeito, galera? Show de bola? Lindo. Agora, vamos lá, galera. Acorda. Sem esmurecer. Terceiro caso. Terceiro caso. Nesse terceiro caso, o que pode acontecer? O que pode vir a acontecer? Do número não ser é maior que 5 e nem menor que 5. Vem comigo aqui. Presta atenção, pelo amor de Deus, para você passar. Presta atenção aqui. No arredondamento, o número a ser abandonado ele pode ser menor ou maior. Já vimos que se for menor, mantém o número que antecede. Se for maior, você soma uma unidade a este número que o antecede. Sim ou não? Beleza. Agora, e se for igual a 5, meu querido? Fala comigo. Fala baixo para o coleguinha não colar. Se for igual a 5, o que acontece? Fala para mim. Se for igual a 5. Caramba, ficou complicado, né? Mais uma vez, novamente, nós teremos que prestar atenção para o número que antecede. Se o número for par, você permanece a casa decimal. Se o número for ímpar, você adiciona uma unidade ao número que o antecede. Vem comigo aqui para ficar mais claro. Bom, vamos lá. Terceiro exemplo. O número a ser abandonado é igual a 5. Caramba, igual a 5. Como é que a gente faz? Vamos lá. Existem duas possibilidades. Possibilidade A. Possibilidade A. 1,345. Como é que eu arredondo? Qual é o número a ser abandonado? 5. É igual? Sim. Reflexivo. Propriedade 5 é igual a 5. Beleza. Se é igual a 5, tem que olhar para o número que antecede. De fato, o número antecede. Olha o número que antecede. É par. Se ele é par, galera, você vai permanecer com o número. Ou seja, o número sendo arredondado, ficará com 1,34. Tudo bem? Por sua vez, letra B, 2,275. Opa, parou. Qual é o número a ser abandonado? 5. O número que antecede. Opa, ímpar. O número que antecede é ímpar. Se é ímpar, soma uma unidade. Somando uma unidade, vai ficar 2,28. Fácil ou difícil? Tranquilo? Então, esses dois casos aqui é um caso específico para quando o número a ser abandonado é igual a quanto? 5. Existe o caso menor que 5, existe o caso maior que 5. Tudo isso referente a arredondamento. Galera, sem crise, beleza? Bem pausado, bem devagar, para você entender. Vem comigo agora.